Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão vivendo a quaresma? Estão bem? Padre, eu vacilei na minha penitência. Recomece, não tenha medo não. Padre, eu não consegui ainda dar início à minha penitência. Comece. Sem medo. A quaresma é um tempo espiritual que se prolonga em toda a nossa vida, porque a nossa vida é marcada pela mortificação dos nossos pecados e marcada pela graça de Deus. Nós estamos em 3 ambientes espirituais. O primeiro ambiente espiritual é o deserto. 15 dias atrás, Jesus foi ao deserto para levantar o homem que lá caiu. Quem caiu no deserto? Adão e Eva. E na queda de Adão e Eva, todos nós caímos. Aí Jesus vai ao deserto para levantar aquele que lá caiu. Porque Jesus foi ao deserto para levantar Israel, porque foi lá no deserto, já livres, que Israel cai na idolatria. E o Senhor levanta Israel. E porque Jesus, meus irmãos, vai ao deserto, 15 dias atrás, ele vai ao deserto para combater o autor da morte e o autor do pecado, e ele vence. Então Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, lá o Senhor combate, lá o Senhor vence. E não só. Com Jesus, nós somos vencedores. Domingo passado, nós estávamos no segundo ambiente espiritual, que era a montanha. A montanha é a metáfora ou a parábola da vida íntima, da vida de oração. A pessoa que quer ter uma vida em Deus, uma vida convertida, é preciso ter vida de intimidade. É preciso subir. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja, pegamos somente alguns degraus ali da escada, então, literalmente, nós não estamos numa montanha, mas espiritualmente nós estamos na montanha sagrada, que é um lugar de intimidade, é um lugar de manifestação, é um lugar de revelação da glória de Deus. Por isso que as pessoas que rezam, elas são iluminadas e iluminadoras. Todas as pessoas. E não tem como nos convertermos se nós não tivermos a vida de oração. Hoje, meus irmãos, terceiro domingo de quaresma, nós estamos no terceiro ambiente espiritual. Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de São João, está no templo de Jerusalém. E ele pega um chicote e ele bate nos vendiões, ele tira os cambistas, e ele expulsa do templo aqueles que estão trazendo imundícies para dentro do templo. Esse é o nosso ambiente espiritual dessa terceira semana de quaresma, o templo. Atenção aqui, que nós precisamos aprofundar. Todas as religiões têm templos. Todas. Uma religião ou outra, de cunho mais filosófico, não tem templo, mas todas as religiões têm templo. Quando a gente passa na frente das igrejas, a gente acha que o templo da religião católica são as paróquias, são as capelas, é a catedral, etc. Você acabou de se enganar redondamente. Os templos da religião cristã e católica, ou o templo, este não é feito de paredes. O templo, para o cristão, é a pessoa de Jesus. O Santíssimo Corpo de Jesus. Padre, então para que existem os templos? Os templos na Igreja Católica existem para a Assembleia se reunirem em torno da palavra e da Eucaristia
para fazer a fração do pão no santo sacrifício. Então vejam, o templo dos cristãos é o corpo de Jesus. Nunca se esqueçam. E nós entramos no templo no dia do nosso batismo e todo batizado é membro do templo. Então a igreja é a esposa de Cristo, é o corpo de Cristo, é o templo de Cristo. Entenderam, meus irmãos? Então, se vocês perguntarem qual é o templo da Igreja Católica, o templo da Igreja Católica não são as basílicas, nós também chamamos de templos e igrejas, mas o templo da Igreja Católica é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, que nós entramos pelo batismo e nunca mais saímos. Vamos tomar o evangelho de hoje. Depois que Jesus purifica o templo de Jerusalém, versículo 17, versículo 18, os judeus perguntaram a Jesus: qual sinal nos mostras para agir assim? Quem te deu autoridade sobre o lugar mais sagrado dos judeus? Quem és tu? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Misericórdia. Quem ousa derrubar o templo de Jerusalém? Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Vejam que os judeus não estavam entendendo nada. Jesus estava falando de qual templo? Versículo 21. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Aqui onde nós nos localizamos espiritualmente. Vamos aprofundar para rezarmos durante essa terceira semana de Quaresma. Então, primeiro, o templo de Jesus é o corpo de Jesus. Qual corpo? Primeiro, o corpo físico. Jesus vem no seio de Maria Santíssima e ele assume a humanidade inteira, transformando a humanidade inteira nele, no seu corpo, como um templo. Esse é o primeiro corpo. Então, se nós perguntarmos a vocês, onde está o corpo físico de Jesus? Não está sepultado. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Jerusalém com um grupo de peregrinos, 2012. E tinha um senhor conosco muito inteligente, professor. Quando nós chegamos no Santo Sepulcro, foi o lugar mais decepcionante para ele. Nós entrávamos no Santo Sepulcro, rezávamos e saíamos. Eu tinha entrado primeiro e saí. Quando ele entrou e saiu, ele disse: estou decepcionado. Não tem ninguém aqui dentro. Eu disse: exatamente. Ele ressuscitou. O Santo Sepulcro, Jesus não está lá enterrado. Tem um monte de católicos pensando que Jesus é um personagem da história, do passado. Onde Jesus está? Vivo. Ele ressuscitou. E o seu corpo físico glorioso, onde está? À direita do Pai. Daqui a pouco iremos rezar o credo. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Então Jesus assume a natureza humana, assume um corpo, este físico, ele o redime, a natureza humana inteira, e sobe para o Pai. Amém, meus queridos irmãos? Então, onde o corpo físico de Jesus está? À direita do Pai, já lá no céu. Mas ele não nos abandonou. Só que antes de subir para o Pai, antes de morrer e ressuscitar, ele instituiu o sacramento do seu corpo. Atenção, que esse percurso é muito importante. Na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é
isto é, o meu corpo. Que coisa linda! O corpo físico de Jesus está à direita do Pai. O corpo de Jesus sacramentado está ali no tabernáculo. Daqui a pouco, sobre a mesa do altar. Daqui a pouco, dentro de nós. Que maravilha! Então vejam, o corpo santíssimo de Jesus físico está à direita do Pai, mas Jesus deixa o seu corpo sacramentado para que nós pudéssemos nos alimentar. Vamos fazer a terceira passagem. Por que Jesus deixou o seu corpo no sacramento do altar? Daqui a pouco nós iremos receber a comunhão e vocês irão escutar de mim e dos ministros dizer uma única frase: corpo de Cristo. Vocês irão dizer o quê? Amém, corpo de Cristo. Se nós perguntarmos a Santo Ambrósio de Milão, por que a igreja diz corpo de Cristo? Na verdade, a igreja está dizendo: recebe aquilo que você deve se tornar. Então tem o terceiro corpo de Cristo, um único corpo em 3 dimensões. Qual é o terceiro corpo de Cristo? A igreja. Todo batizado é membro do corpo. Você é templo de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Perceberam as maravilhas? Tem pessoas que dizem assim: não vou mais na igreja católica, saí da igreja católica e nunca mais irei da igreja católica. É impossível sair. Você pode deixar de vir na missa, você pode deixar de se reunir em assembleia, que Deus te livre, você pode até abandonar a fé, mas sair do corpo de Cristo, você não conseguirá. No máximo, poderíamos perder a vida eterna no último dia, mas sair do corpo não conseguirá. Ora, meus irmãos, sabendo que nós já estamos no corpo de Cristo, que recebemos o corpo de Cristo, que queremos ir para o céu para ver o corpo de Cristo, e Ele está voltando em glória, como nós devemos viver aqui na terra? Vivemos como corpo, como igreja, como assembleia reunida em comunhão. Então, a igreja não é o lugar onde eu vou, sento no banco, escuto a palavra, pego a fila da comunhão e simplesmente vou embora. Não, não. A igreja é viver a graça do batismo. Padre, como é que eu faço para viver a graça do batismo? Viver em obediência. Vocês acabaram de escutar a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20. O Senhor deu as 10 palavras da obediência e as palavras de amor. Se eu não honro o nome de Deus, se eu pronuncio o nome de Deus em vão, se eu não santifico o dia santo, o domingo, se eu roubo, se eu fornico, se eu tenho inveja e uma série de coisas, se eu mato, fisicamente ou com a língua, eu estou na desobediência. Eu estou manchando o corpo. Eu estou sujando o corpo do Senhor. Por isso que nesta terceira semana de Quaresma, você vai pedir a Deus a graça de purificar-se. E o que é purificar? Através da conversão, é buscar a fazer uma boa confissão. Quer seja aqui, quer seja em outra paróquia, quer seja com qualquer sacerdote. O que é que purifica o corpo? Quando é que Jesus entra na nossa alma com um chicote, não para nos bater, porque Ele é manso, misericordioso, humilde. O que é que Jesus castiga? O que é que Jesus bate? O que é que Jesus expulsa? Os pecados. E nós queremos que sejam expulsos, porque nós queremos ser curados. Nós queremos ser purificados, nós queremos ser libertos. Então, quando a pessoa que toma consciência que foi redimida pelo corpo de Jesus, que se alimenta do corpo sacramento de Jesus, e que faz parte do corpo de Cristo, e é membro do corpo de Cristo, e é templo de Deus, ela não permitirá que o seu corpo, ela não permitirá que a igreja, ela não permitirá que as coisas do Senhor sejam profanadas, sejam sujas,
sejam jogadas no lodo e na imundície. Ela mesma vai convidar o Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, que venha na alma para purificar, para expulsar tudo aquilo que vai sujar o nosso corpo. Por isso, queridos irmãos, nós amamos a palavra. Nós acabamos de cantar o Salmo 18. Só tu tens palavras de vida eterna. E a palavra do Senhor nos purifica e nos restaura. Peçamos à Mãe de Deus, a Virgem Maria, que nos acompanhe nesta terceira semana de Quaresma para nos purificar, preparando bem o nosso exame de consciência para fazermos uma boa confissão à luz dos 10 mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,